e bem, meus amados irmãos e irmãs. Bom dia a você que está rezando conosco o Evangelho diário. Estamos hoje nesta quinta-feira, primeiro dia do mês de julho deste ano de 2021. O Senhor escuta o clamor da minha prece, Salmo 116a. E o Evangelho de hoje é o de São Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8. Entrando no barco, Jesus passou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando nessa semana o Evangelho de São Mateus, e Jesus vai, além da pregação, mostrando através de atos a sua ação salvífica na vida das pessoas. Muitas pessoas procuravam Jesus para ouvi-lo, ficavam encantadas com a sua palavra, chegavam a ponto de perguntar: de onde vem essa sabedoria? Nós conhecemos o seu pai, não é ele o filho do carpinteiro? Até para menosprezar aquilo que Jesus ensinava, mas apenas se encantavam com a palavra. Mas Jesus mostrava também com sinais concretos que a sua palavra era uma palavra libertadora, uma palavra de cura, uma palavra que restaurava a vida das pessoas. E por isso Jesus anda sempre. Nós estamos vendo esses dias essa movimentação de Jesus entrando no barco, passa para outra margem do lago, vai para outra cidade, porque Jesus sabe que há muitas pessoas que precisam ser libertadas. E no Evangelho de hoje, ele encontra este homem paralítico deitado numa maca, que foi apresentado a Jesus. E é interessante observar no Evangelho que Jesus ficou admirado, não foi com a fé do paralítico, mas ficou admirado com a fé das pessoas que apresentaram aquele paralítico a Jesus Cristo. Isso não significa que o paralítico não tinha fé, mas Jesus se encanta e fica admirado com a fé daquelas pessoas. Levaram o paralítico e apresentaram a Jesus, porque acreditavam que Jesus podia curar aquele paralítico. Mas os que estavam lá perto, ficaram blasfemando contra Jesus. E Jesus perguntou: por que vocês têm no coração tantos maus pensamentos? Uma pergunta também para nós. Nós podemos ouvir a palavra de Deus, nós podemos acreditar em Deus, mas por que às vezes nós carregamos tantos maus pensamentos em nossos corações? Até mesmo dentro da igreja, às vezes é tanta picuinha, tanto atrito, tantos maus pensamentos. A palavra de Deus não muda nada na gente, não gera nada em nós.
e mais ainda, nem nos leva a apresentar aquelas pessoas que precisam a Jesus Cristo. Aquelas pessoas pegaram o paralítico, levaram, e por causa da fé delas, Jesus vai dizer então, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Tudo que aquele homem tinha era somente a sua maca. E Jesus, para mostrar que ele tem o poder, ele manda que aquele homem pegue aquela cama que o prendia, que o paralisava, que o tornava inútil, que ele pegue a sua cama e volte para sua casa. Mas antes, foi preciso alguém ir levar o paralítico até Jesus. A fé daqueles que acreditaram, a intercessão daqueles que acreditaram. E aqueles que estavam lá perto, que eram os escribas, os entendedores da lei, ficavam murmurando contra Jesus, olhando para Jesus e dizendo: quem é esse? Por que ele pode realizar esse milagre? E Jesus vai questionar: por que vocês ficam com esses pensamentos ruins no coração de vocês? O Evangelho de Jesus é sempre questionador para nós. A sua palavra cura e liberta, os seus gestos também curam e libertam. Mas nós precisamos também levar Jesus, levar as pessoas até Jesus. Ser missionário pelo batismo é também. Há muita paralisia no meio de nós. A paralisia não física, mas a paralisia espiritual, a preguiça espiritual, a apatia espiritual. Que nós possamos pedir a Deus que Ele nos cure das paralisias físicas, mas acima de tudo das paralisias espirituais, que nos impedem de seguir e às vezes nos impedem de ver também a libertação acontecendo na vida das pessoas. Tenhamos a mesma fé daqueles homens que levaram aquele paralítico até Jesus. E não fiquemos murmurando por coisas pequenas dentro de nós. A graça de Deus é muito maior. Meus irmãos e irmãs, eu lembro que hoje na Igreja Matriz, o Santíssimo será exposto às 8 horas da manhã e ficará exposto até às 11h30, onde às 11h30 darei a bênção do Santíssimo. As pessoas que puderem passar na Igreja Matriz para adoração, de 8 às 11h30, o Santíssimo estará exposto. E às 19 horas estarei celebrando a missa e bênção do Santíssimo na comunidade Santa Rita, no Caladinho de Baixo. Que desça sobre você e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.